Pessoal, bom dia. Hoje, dia 17, quinta-feira, estamos no quarta ministração com o tema A importância das mulheres no reino de Deus. E hoje estarei falando baseado em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, que nos fala: E foram na casa de uma mulher chamada Uda, a profetisa. Essa passagem nos relata a história da nação de Judá na época do rei Josias. Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. Ele era bisneto de Ezequias, um rei muito conhecido, e tanto ele como seu bisavô, eles tinham algo em comum. Eles eram grandes reformadores, tanto no sentido estrutural, como também no sentido espiritual, religioso da nação. Era uma época onde a nação de Judá estava vivendo uma apostasia. E nós observamos que nesse período, era um período onde Josias, com 26 anos de idade, já tinha atingido a maioridade, e com 26 anos de idade, ele decidiu fazer uma reforma no templo. Ele sentiu no seu coração e deu ordem ao sacerdote Ilquias para que toda a arrecadação do dinheiro do templo fosse dado aos trabalhadores, para que eles pudessem assim reformar as brechas, e os estragos que haviam com o tempo desgastado a parte estrutural do templo. E com isso, nessa reforma, o sacerdote Ilquias, ele então acha dentro do templo o livro da lei, o livro escrito por Moisés. Interessante que você vê a situação era tão precária da situação espiritual da nação, que o livro da lei de Deus estava perdido dentro do templo. E nós observamos que quando Ilquias ele achou, ele chamou Safã, que era o escrivão, e ele mandou que levasse ao rei e que lesse perante o rei. Quando ele fez a leitura perante o rei, a Bíblia nos fala que o rei, ele rasgou as suas vestes, ele se humilhou diante do Senhor, vestiu pano de saco, porque ele viu que aquela mensagem era uma mensagem de juízo, um juízo eminente, porque ele havia percebido que os seus pais, antepassados, haviam prevaricados, pecado contra Deus, e Deus estava irado com o seu povo. Então, nesse período, o rei Josias, ele reuniu alguns homens juntamente com Ilquias, e esses homens está relacionado, o nome deles, que era justamente Ilquias, Safã, que era o escrivão, Aicão, Aicabor e Micaías, ou seja, 5 homens. Ele designou homens importantes na corte que fossem à casa da profetisa Uda para consultar a Deus e ter ele uma direção do que ele deveria fazer perante esta palavra que falava da ira de Deus por causa que os seus pais haviam prevaricado. Interessante que nesse período havia 2 profetas muito conhecidos, que era o contemporâneo, Jeremias, o profeta maior, um dos profetas maior, e também Sofonias, que é um dos profetas menores. E também nessa época havia muitos profetas contemporâneos de Uda. E nós observamos que Josias ele poderia convocar esses profetas, que eram homens de Deus, para ter uma palavra, uma resposta a esse acontecimento. Mas não, ele decidiu enviar à casa de uma mulher. Nós observamos que Uda, ela era mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Aras. E nós observamos que Salum, ele era um homem ilustre, da família nobre, responsável, diz a Bíblia, no capítulo 22, 14, pelo guarda-roupa, possa ser a respeito das roupas do templo, como alguns historiadores falam que era da roupa real, ou seja, do próprio rei. Não se sabe ao certo, mas o fato é que aqui fala da biografia deste homem Salum, que era o esposo de Uda, mas não fala da biografia dela. Então nós observamos aqui que a segunda coisa,
não foi um profeta homem chamado para profetizar. E não foi falar na casa, ou seja, ao esposo da profetisa Uda, que era justamente esse homem Salum, que era um homem ilustre, mas foi a profetisa. E nós observamos que também, segundo a história, eles moravam na parte baixa da nação. Isso nos fala que era um lugar um pouco distante, não pelo fato de ser distante, mas uma moradia muito simples, apesar de Salum ser um homem de uma linhagem ilustre, mas a moradia dele era uma moradia distante ali do reinado. Então nós observamos que nessa situação, quando aqueles homens chegaram na casa dela, ela então fez referência 5 vezes à palavra "assim diz o Senhor". Isso nós encontramos lá no versículo 15, 17 e 19. E todas as reformas do rei Josias se baseou-se na profecia da profetisa Uda, porque ela mandou a mensagem dizendo o seguinte: "Assim diz o Senhor, diga àquele que pediu para consultar que o castigo virá sobre toda essa cidade, porque prevaricaram contra Deus, levantaram a idolatria diante da nação, e o juízo é certo, virá sobre todas as cidades. Mas diga para Josias que por ele ter se humilhado perante mim, o seu coração ele se enterneceu, ele se humilhou, ele se angustiou, ele vestiu vestes de saco, de cinza, ele voltou-se o coração para mim. Por causa deste ato, ele será recolhido com seus pais", ou seja, não é que ele ia morrer na hora, mas ele ia reinar durante muito tempo. Passado esse período do reinado, ele morreria, e os olhos dele não veria este mal eminente por causa da humilhação e da atitude do seu coração, de quando ouviu a palavra que estava referida no livro da lei, ele se humilhou perante o Senhor. E nós observamos que a palavra da profetisa Uda foi uma mensagem que teve uma grande importância, porque houve grandes resultados. E dentre eles foi: Josias fez uma convocação com todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Começou pela liderança, porque as mudanças começam pela liderança. Segundo, ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e de Jerusalém, sacerdotes, levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Ou seja, ele leu a palavra do Senhor quando se tinha achado. Terceiro, ele fez um concerto com Deus e com todo o seu povo. Quarto, ele levou o povo a fazer um concerto. Ou seja, ele como líder, ele foi na frente e influenciou toda a nação. Quinto lugar, ele aboliu a idolatria por completo. E depois disso, ele celebrou a Páscoa. Nós observamos, amados, muitas coisas que aprendemos aqui. Uma mulher. Segundo, não se fala da sua biografia, sim do marido, que era um homem ilustre, de uma família ilustre. Terceiro, foram 5 homens na casa dela para pedir uma resposta. Quarto lugar, havia profetas contemporâneos e grandes profetas como Jeremias e como também o profeta Sofonias. Então nós observamos que o fato, eu quero até ler e deixar isso para você meditar, você que é mulher de Deus. Escute bem. Esse fato anula a ideia de que Deus usa mulheres nesse tipo de tarefa somente quando não há homens disponíveis. A sua mensagem foi crucial e necessária para uma ação imediata do rei. Então a ideia machista, de que Deus só usa mulheres quando não há homens para ser usado, isso é uma ideia totalmente contraditória, porque a Bíblia está repleta de exemplos de mulheres que tiveram um papel importante no reino de Deus. E nós vemos que esta mulher, ela aparece a única vez nessa passagem do capítulo 22, não faz menção dela em outros lugares.
e ela teve um papel importante, né, no ministério do rei Josias. E nós aprendemos com isso que a profetisa Uda, ela teve um papel fundamental no meio do seu povo, um papel passageiro, porém ela foi coadjuvante. Mas o importante não era isso, era a qualidade e a extensão do seu trabalho, porque ela fez com humildade e discrição. Que nesta manhã e nesse dia, ou não sei o horário que você vai estar vendo essa mensagem, você, mulher de Deus, que muitas vezes tem ouvido um soprar no seu ouvido, palavras que muitas vezes o inimigo, usando até pessoas, fazendo você acreditar que por ser mulher, você não é importante no reino de Deus. Assim como Jesus tinha muitas mulheres que ajudou em seu ministério, o apóstolo Paulo também, assim você é uma mulher que ajuda na obra, na sua comunidade, na sua família. O seu papel é fundamental. Não deixe que nada venha tirar este foco e essa certeza que você nasceu para fazer a diferença. Levante-se, coloque a mão no arado, porque Deus precisa de você e a sua comunidade conta com o seu trabalho. Você também é uma profetisa na sua geração. Eu quero orar por você e por toda a sua família. Senhor meu Deus e Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra e tenho a certeza que esta mensagem e outras também está despertando muitas mulheres, ó Deus, que até mesmo deixaram os seus postos, deixaram a sua posição, estão desanimadas, desmotivadas e não têm mais coragem de se levantar para fazer a obra do Senhor. E o Senhor está convocando, ó Deus, uma geração de mulheres que são verdadeiros instrumentos na tua mão para proferir a tua palavra, para exercer o seu ministério em qualquer lugar que passarem. Que a unção do teu Espírito repouse sobre cada uma delas, nos seus lares, na vida do seu esposo e dos seus filhos e de toda a família. Nós oramos ministrando certo desta vitória e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, que o seu lar seja impactado pela graça e a presença do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.